3, 2, 1, gravando. Beleza. Boa noite, pessoal. Esse é o nosso aulão sobre planejamento pré-universitário. Hoje a gente conta com a presença da Beatriz Riso, ou The Voice, para quem é da Unesp. Eu vou fazer uma apresentação rapidinha dela, mas depois ela, Bia, fica à vontade para falar sobre você, contar um pouquinho da sua história. Ela é aluna da Unesp, do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, campus Litoral Paulista. Ela faz um monte de coisa, ela presta consultoria acadêmica, ela escreve livro, ela divulga ciência, ela vem produzindo um conteúdo muito legal, que vocês podem acompanhar no Instagram dela, depois a gente deixa aqui na caixinha. E, bom, é isso, fiquem à vontade para interagir, não precisa ter vergonha, se quiser abrir microfone, abrir câmera, se quiser pelo chat, vocês são livres para fazerem como vocês se sentirem melhor, tá bom? E é isso, Bia, fica à vontade, a sala é sua. Oi, gente, como é que vocês estão? Até tinha falado, acho que oi, né? Não sei, que mal educada. Oi, pessoas, como é que vocês estão? Vocês podem escrever no chat ou então abrirem o microfone, vocês podem responder. Como é que vocês estão? Bem? Que bom. Eu também tô bem hoje. Hoje foi um dia muito legal. Eu faço estágio lá no Jardim Botânico de Santos. E hoje a gente fez uns plantios de muda, a gente está reformando lá um lugar chamado Cacau e tudo mais, então, bem legal. Eu tenho começado sempre, quando eu faço algum tipo de reunião, alguma conversa, qualquer coisa assim, desse tipo aqui que a gente está fazendo agora, contando como é que foi meu dia, que eu acho que é muito legal a gente começar dessa forma, sem introduzir direto o assunto, né? Mostrar que a gente também é um ser humaninho que está aqui desse lado. E hoje o meu dia foi muito legal, então eu acho que a nossa conversa também vai ser muito legal. Como eu disse antes, eu acho que seria muito mais rico para todo mundo se a gente conseguisse interagir, ao invés de eu só ficar falando aqui um monte de coisa que vocês às vezes talvez já saibam, né? Sobre o Trello, falar sobre o Clockify, falar sobre, enfim, inúmeras ferramentas de planejamento que existem por aí, ferramentas também manuais. Mas eu acho que seria muito mais rico para todo mundo, tanto para mim quanto para vocês, seus colegas, se a gente conseguisse interagir. Então, se vocês toparem fazer isso, eu acho que seria muito maneiro. Então, como a Gabi disse, eu sou uma pessoa que faz muitas coisas. Eu não consigo ficar muito tempo parada. Então, eu faço muitas coisas mesmo, dentro sempre da minha rotina, né? Eu nunca extrapolo a minha saúde mental, eu sempre tenho como linha isso. Se eu não estou me sentindo bem, eu revejo o que eu tenho feito, vejo se está tudo certo, se não está tudo certo, porque uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês é isso: não ultrapasse nunca a saúde mental de vocês. Nunca coloquem algo acima da saúde de vocês, né, gente? A gente tende a separar a mente do corpo, mas a realidade é que é tudo uma coisinha só, né? Eu tenho feito... A Gabi também, né? A Gabriela Artimonte, a gente tem feito aulas de fisiologia humana e a gente tem visto, né, Gabi, que as coisas não são separadas. Então, se a gente tá mal, tudo vai refletir dessa maneira, de uma forma mais ou menos, né? Então, a nossa atenção vai ficar prejudicada, o nosso foco vai ficar prejudicado, a nossa concentração, a nossa otimização de tempo, e enfim, tudo vai ser prejudicado. Então, é sempre muito importante, quero falar isso no início, a primeira coisa, né, que eu tenho aqui para dizer é isso. Sempre tenham em mente que a saúde mental de vocês é a rainha da vida de vocês. Então, comam bem, se exercitem. Eu não vou falar sobre isso, então é por isso que eu quero falar agora no início. Se exercitem e sempre tenham em mente que se você não tá muito legal, então é importante rever as coisas que você tem feito no dia a dia. Às vezes você tá fazendo muita coisa robotizada, coisas do dia a dia mesmo, né, do cotidiano, que a gente precisa fazer, e tá deixando de lado coisas que você gosta de fazer, e coisas que não são obrigatórias dentro do seu cotidiano, mas que é muito importante para manter a gente no eixo. Então, isso é uma coisa importante. Sei que vocês talvez não estivessem esperando por isso, né? Falar sobre planejamento, vai falar sobre desenhar, a importância de desenhar, de fazer coisas artísticas e coisas que a gente gosta, mas acreditem, isso é uma das coisas que me mantém em pé. Então, como a Gabi falou, faço muitas coisas. Meu nome é
Beatriz, mas vocês podem me chamar de Bia aqui no chat, fiquem tranquilos quanto a isso. Beatriz é muito branquinha de mãe, e eu sou uma pessoa extremamente curiosa, mas que foi introduzida a muitas oportunidades por conta dos privilégios da qual eu passei durante a minha vida, né? Então, eu acredito, eu queria muito conhecer todos vocês, eu queria que a gente tivesse numa sala para eu abrir a fala para vocês conversarem, falarem um pouquinho sobre de onde vocês vieram, como é que é mais ou menos a rotina de vocês, mas é mais difícil por aqui, eu sei que é, então eu não vou fazer isso. Mas eu cresci num mundo com muitos privilégios e com muitas oportunidades, e é por isso que eu aprendi a fazer umas coisas que a gente aprende lá nos 35, 40 anos muito rápido, porque eu tive essa oportunidade. E é muito legal que a gente esteja fazendo essa conversa agora, porque eu sei que muitos de vocês não tiveram essas oportunidades ao longo da vida de entender o que é se planejar. Porque eu lembro quando eu tinha os meus 10 anos, quando eu estava lá no ensino fundamental, na escola municipal aqui de Cubatão, para quem não sabe, eu sou de Cubatão, que uma professora sempre, uma professora de artes, ela falava assim, vocês estão tirando a nota baixa porque vocês não estão se planejando, vocês têm que se planejar. E aí eu lembro que eu virei para minha amiga Luana Emico, falo com ela até hoje, virei para ela e falei, Luana, como é que faz isso daí? Tu sabe fazer? Ela virou para mim e falou, não. Eu falei, mas você chega em casa, estuda, faz alguma coisa? A gente teve essa conversa de verdade, a gente não tem nem entendendo. Ela falou, não, eu não faço ideia, eu só faço a lição de casa e pronto, quando tá chegando perto da prova eu estudo. E eu também fazia isso. Qual era, né, a conclusão? A gente, no final do semestre, no final do bimestre, né, porque na escola era bimestre, a gente não aprendia muita coisa. Então, a gente estudava para as provinhas que tinham, e a gente fazia as lições de casa, mas eram aquelas lições de casa que não... A gente acaba não guardando muita coisa. Portanto, eu quero... também nunca ouvi falar antes da facul. Ralei, exatamente. Eu quero perguntar para vocês. Eu vou aqui abrir a minha apresentação, meu planejamento. Vou abrir minha apresentação e eu quero saber se vocês conseguem ver. Porque eu fiz uma apresentaçãozinha aqui de última hora, só para eu não ficar falando, e sem, né? Vocês conseguem ver? Tudo ok? Sim, tá dando para ver certinho. Show de bola. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como planejar os estudos e gerir meu tempo de forma organizada. Porque não adianta planejar, a gente planeja. Vai lá, escreve no papel as coisas que tem que fazer e tal, né? Gerir o tempo também. 8 horas da manhã eu vou fazer isso e à tarde vou fazer isso. Beleza, né? Isso as pessoas geralmente fazem. Mas de forma organizada, será que é de forma organizada? De forma a entender o que eu tenho que fazer lá na frente? Por que eu tô fazendo isso agora? Porque eu tenho um objetivo lá na frente. Mas qual é esse objetivo? Esse objetivo é de médio, curto, longo prazo. Esses objetivos, eles acabam em outros objetivos maiores. Eu estou fazendo esse objetivo menor aqui agora para chegar no objetivo bem maior lá na frente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes, eu quero saber de vocês. E podem abrir o microfone agora, por favor. Ou então escrevam. O que é planejar? Pode falar qualquer coisa, gente. Tá tudo bem, Raul. Tá, vou começar, então. Na minha cabeça, planejar para mim, como funciona, né? Pegar um papel e colocar numa ordem factível, que nem sempre eu consigo realizar, mas na minha cabeça naquele momento colocar numa ordem as coisas que eu preciso fazer para conseguir chegar em algum, sei lá, em algum objetivo final. Então, por exemplo, eu preciso limpar minha casa. Aí eu vou me planejar por onde eu vou começar. Tá, para isso eu preciso fazer isso, tá, beleza. Para eu passar pano no chão, eu tenho que lavar o pano, sabe assim? Esse tipo de coisa. Então, eu quero planejar e colocar as coisas numa ordem para que eu consiga realizar uma determinada tarefa. Exatamente. O pessoal falou aí nos comentários, eu acho que eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Acho que. Consigo. Criar uma lista, organizar, colocar na sua rotina, criar um cronograma, faz parte da organização, organizar o que eu preciso entender. Justamente, gente. Eu peguei aqui esse significado, porque às vezes a gente fala muito sobre isso, planejar, e a gente às vezes não entende o que é planejar. Então, existe, né? Desenvolver a planificação, criar a planta, planear. Então, assim,
elaborar a planificação, a descrição, demonstrar um propósito para realizar alguma coisa. Então, esses dois primeiros aqui, eles são mais de planejar, de planear, de ter um plano. O que é mais ou menos isso mesmo. O problema é que quando a gente só tenta planejar algo, às vezes a gente não coloca o nosso cotidiano, o nosso contexto ali no papel. E querendo ou não, a gente precisa colocar. Não adianta eu, Beatriz, que, sei lá, consigo entender as coisas super rápido hoje em dia, porque eu me forcei a isso, eu estudei para fazer isso, assim, ao longo de muitos anos eu venho fazendo isso, e hoje em dia eu consigo entender em 30 minutos o que antes eu entendi em 20, muito diferente o meu planejamento de alguém que está entendendo agora o que é planejar, está fazendo as coisas, sabe, começando agora. Então, não tem como você comparar o seu planejamento de outro. Esse é um dos grandes erros das pessoas que fazem planejamentos gerais para todo mundo, né? Tem pessoas que vendem esse tipo de serviço, que falam assim, não, vamos fazer um planejamento aí, eu vou te vender um planejamento. Aí vai lá e te dá um negócio escrito das 6 da manhã até as, sei lá, 10 horas da noite, para você estudar nesse tempo. Tem gente que estuda nesse tempo, eu sei que é bem maluco, mas tem gente que faz isso. E não sabe que você trabalha, não sabe que você tem que cuidar da sua avó durante a tarde, não sabe que você tem um cachorro, que você tem que passear com ele todos os dias, ainda por cima tem que também estudar para passar no vestibular, né? Porque é isso que a gente faz geralmente quando a gente está na cidade, e trabalhar também. Muitas pessoas trabalham no meio período, então esquecem desse tipo de coisa. Só que é muito importante ter o nosso cotidiano ali, porque senão não dá. A gente fica meio maluco, acaba se espelhando no outro, e esse espelho às vezes pode ser prejudicial para a gente, porque a gente fala, poxa, por que ele consegue fazer tudo isso e eu não consigo? Porque a realidade dele é diferente da sua. Então, a gente acaba comparando o nosso bastidor, porque a gente sabe de tudo que acontece na nossa vida, com o palco do outro. E a gente esquece que tem um bastidor ali por trás também. Então, sempre lembrem disso. Não se comparem, tá? Isso é uma coisa importante também. Devia ter falado lá no início. Que frase de impacto, gente. Então, tá. Vamos lá. Como planejar, então, né? Então, 3 coisas importantes. A gente podia abrir tópicos e subtópicos dentro desses tópicos aqui, mas vamos falar só nele, porque a gente também não tem muito tempo e eu não quero ficar aqui. Eu sei que vocês têm mais coisa para fazer. Primeiro, a gente precisa entender a rotina, a nossa rotina, a rotina de vocês. A gente precisa fazer isso, entender a nossa rotina, ter objetivos claros e saber onde você está hoje e agora. E nos próximos slides, a gente vai entender por que essas 3 coisas. Então, uma coisa importante. A nossa cabeça ela foi feita para pensar, não para armazenar. Então, a gente precisa escrever absolutamente tudo no papel, ou então no Word, em qualquer lugar que a gente, né, tenha mais facilidade. Eu gosto de fazer as coisas no papel. Então, vou mostrar aqui para vocês que os meus planejamentos, eu tenho 2. Um eu não estou usando agora, mas eles... É um planejamento diferente, né? É esquisito. Mas ele é semanal e eu uso ele para fazer todas as semanas a mesma coisa. Então, hoje é sexta-feira. Tá vendo? Ó, não tem nada. Eu uso sexta-feira geralmente para descansar, para colocar as coisas em dia, ou então para fazer coisas da qual eu não consigo fazer durante a semana, tipo isso aqui, que a gente tá fazendo agora. Então, sexta-feira eu só vou trabalhar. Esse daqui é o horário de trabalho, eu entro mais cedo, inclusive, hoje já fiz. Se eu não tivesse colocado tudo no papel, eu não ia saber, não ia conseguir alcançar meus objetivos lá na frente, porque eu ia me perder. A gente se perde. Nossa cabeça não foi feita para armazenar as coisas, foi feita para pensar, para ser criativa, para colocar as coisas para fora, e não para, sabe, deixar tudo ali guardadinho, de forma alguma. Então, sempre que lembrarem que precisam fazer algo, vocês precisam colocar isso no papel. E aí, conforme o tempo for passando, conforme você tiver muitas coisas no papel, você vai falar, bom, acho que agora eu consigo fazer um planejamentinho, tá bom? Com coisas que eu faço todos os dias, com coisas que eu faço toda semana e com coisas que eu faço pontualmente um dia só no mês. E aí a gente vai entrar lá na frente nos diferentes tipos de planejamento.
Primeiro, a gente precisa entender a nossa rotina, né? E dentro da nossa rotina, a gente tem alguns tipos de atividades. A gente tem as atividades básicas. O que são as atividades básicas? Atividades que a gente faz todos os dias normalmente. Como, assim, por exemplo, eu vou por aqui. Espanhol. Espanhol é uma coisa que eu estudo toda segunda-feira de manhã. Toda segunda-feira de manhã é o meu horarinho de fazer aulas de espanhol, ou de ler algo espanhol, ou de escutar algo espanhol. Escutar algo espanhol não, porque eu faço isso todos os dias, mas uma coisinha mais, né, com maior atenção. A Unesp, eu tenho aula segunda e quarta-feira. Então, toda segunda e quarta-feira são coisas básicas que a gente faz toda semana, todos os dias, enfim, coisas que estão dentro da nossa rotina e que a gente sabe disso. Porque é uma coisa tão, né, tão fiel que tá ali e a gente já lembra. Segunda coisa, atividades extras em dia pré-determinado. Então, por exemplo, toda segunda-feira é o meu dia de fazer espanhol. Contudo, quinta-feira eu preciso fazer uma aula específica, porque vai ter uma aula ao vivo. Eu faço aula de espanhol, mas é um curso online, com aulas já gravadas e tudo mais. Só que a professora, ela dá, eu acho que quinzenalmente, ela faz aulas ao vivo. Então, isso é uma coisa extra, em dias pré-determinados. Dá para colocar isso aqui? Não dá, não tem como, porque ó, não tem dia, não tem hora. Isso daqui é uma coisa geral. Até acabar as minhas aulas, porque isso é uma coisa que vai mudar semestralmente, ou até acontecer algum outro evento bem específico da qual eu falei, ok, isso aqui eu vou precisar colocar dentro da minha rotina semanal, dentro do meu planejamento semanal. Eu vou lá e coloco. Essas atividades extras, elas não podem estar dentro de um planejamento desse. Só se ele for mudado semanalmente, o que não é o meu caso, porque honestamente eu tenho um pouquinho de preguiça de fazer isso. Então, se vocês gostarem de fazer isso, lá na frente a gente vai conversar sobre diferentes tipos de planejamento. Então, fica a dica. E objetivos fisiológicos, né? Como dormir, importante tá ali. Ou não precisa necessariamente estar escrito que da meia-noite até as 7 da manhã você vai dormir, mas é importante que isso não tenha nada escrito ali no momento. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro planejamento, e era um planejamento semanal, e ele era assim, ó. Começava às 6 da manhã e terminava às 11 da noite, se eu não me engano. Porque eu era... Acabei nem contando minha história, né? Mas, enfim, teve uma época que eu queria muito fazer medicina, e aí eu estudava muitas horas por dia, e além dessas horas por dia, eu ainda estudava mais, porque eu me sentia muito frágil, academicamente falando. Eu vim de um ensino muito, muito básico, um ensino que não era muito legal, e aí eu tive que ralar, né? No primeiro tempo ali do jogo de futebol. Eu tive que ralar muito, até que eu percebi que não estava rolando para mim. Ali não ia dar. Enfim, eu estudava mais de 12 horas por dia. E era muito maluco isso. E daí, eu percebi uma hora que eu falei, caramba, dentro dessa rotina aqui, vão ter dias que eu vou ter que estudar, eu vou ter que dormir 5 horas. Será que isso é suficiente para mim? E eu ainda, por cima, colocava horários para eu tomar banho, horários para eu comer. Isso não é muito legal, tá? Então, a gente vai falar sobre isso lá na frente, mas quero deixar claro aqui para vocês também. Importante demais a gente ter um planejamento flexível, que não tenha horário para tomar banho. Onde já se viu isso, sabe? Horário para almoçar. Eu preciso almoçar 12h37, senão não vai dar tempo de fazer todo o resto. Então, sejam flexíveis consigo mesmo. Hoje, eu coloco aqui que eu tenho que, como eu entro meio-dia, 11 horas no trabalho, eu almoço bem cedo, né? Para não ficar com fome, eu vou lá e bato um rangão, um frango frito de manhã, pois é horrível, mas eu não tenho muita escolha. Então, eu coloco lá que das 9 às 10h30, eu tenho um momento de comer. Então, tá tudo bem se for 10h30, ou então 10 horas, tá tudo bem se for 10h40, 9h40, ou afins, entende? Eu tenho um intervalo grande ali para eu fazer esse tipo de coisa. Objetivos fisiológicos, eu acho que eu coloquei errado. É atividades fisiológicas, gente, desculpa. Essas atividades fisiológicas, elas são importantes dar muita atenção para elas, porque, como eu disse antes, a nossa mente funciona junto com o nosso corpo.
né? E querendo ou não, a gente está se planejando para usar bastante a mente, a gente vai estudar, né? Esse é um planejamento de estudos. E se a gente não fizer esse planejamento bem feitinho e legal conosco, a gente vai ficar muito maluco, a gente vai pirar, tá? E a gente não quer isso, a gente quer ficar pleno, são, passar lá no final do ano, ou no meio do ano, seja lá o que for, mas de um jeito com que a gente não se machuque nesse caminho, porque não é um caminho que foi feito para ser machucado, né? A gente tenta sempre ao máximo aproveitar os momentos. Então, essa coisa de, não, vou ser feliz lá na frente, eu sei que é muito estranho falar isso às vezes. Eu mesma, quando era vestibulanda de medicina, falava, não, eu só vou ser feliz quando eu for médica. Agora eu não preciso ser feliz. Precisa sim, gente, senão as coisas desandam. E a gente precisa definir alguns objetivos, objetivos a curto, médio e longo prazo. Para isso, queridos, nós precisamos de muito autoconhecimento, né? Porque quem somos nós sem nos conhecermos? Então, eu coloquei aqui, eu acho que 1 ou 2, não sei, exercícios. E esses exercícios eu detalho ele bastante no e-book. E o e-book, eu acho que a Gabi acabou falando, mas, poxa, gente, que erro meu. Eu acabei nem falando nada sobre mim no início. Eu escrevi um e-book no início desse ano, chamado Guia de Bolso sobre a Universidade. E é um guia para quem já está na universidade ou quem vai entrar na universidade. Esse exercício aqui, ele tá lá, com todo o descritivo, bonitinho, legalzinho, e a gente vai fazer, não vai fazer ele agora, mas eu vou deixar ele aqui para você pensar um pouquinho sobre isso. É um mapa mental sobre nós mesmos. Então, aqui no meio, você vai escrever o seu nome. Para que eu estou fazendo isso, Bia? Para você entender qual é o seu objetivo de curto, médio e longo prazo. Isso é muito importante. Sei que parece bobo, mas não é bobo. É muito importante mesmo. Por quê? Primeiro que a gente não... essa coisa de curto, médio e longo prazo são coisas muito abstratas, né? O que é curto para você? É um mês? Ou é um ano? Ou é 5 anos? Isso é você quem vai determinar. E de acordo com isso, a gente vai tendo objetivos menores. Então, o meu objetivo de longo prazo é passar no vestibular. Legal. Como é que eu vou fazer isso, então? Então, os meus objetivos de médio prazo têm que ser, sei lá, passar na primeira fase. E os meus objetivos de curto prazo têm que ser entender determinadas matérias, disciplinas, da qual eu não tenho muito entendimento, para eu conseguir fazer essas coisas, entendem? Então, é como se fosse uma matriosca, aquela boneca, que você vai colocando boneca dentro. Você vai abrindo, tem um objetivo menor. Você vai abrindo, tem um objetivo menor. Você vai abrindo, tem um objetivo menor. Então, eles são objetivos cada vez mais detalhados. Esse mapa mental, ele vai fazer a gente entender isso. Eu me identifico com o quê? Então, você se identifica, você fala assim, não, eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer licenciatura em matemática. Legal. Mas você se identifica com a docência? Não. Então, não faz muito sentido. Então, talvez você tenha isso em mente por diferentes outros motivos. Por exemplo, seu pai foi professor de matemática, você se espelha muito nele, mas será que é realmente uma boa trilha para ser seguida? Se você não se identifica com lecionar, será que você vai gostar de dar aulas de matemática? Então, esse mapa mental serve para isso, para a gente se conhecer. Você tem que colocar aqui o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, com o que você se identifica, com o que você não se identifica, onde você se vê trabalhando e onde você não se vê trabalhando. Claro que, né, isso pode mudar ao longo do tempo, tá tudo bem, não tem problema. Vocês podem, inclusive, refazer esse mapa mental, mas ele é muito importante para a gente entender aonde a gente quer chegar e se nossos objetivos futuros fazem de fato sentido. E aí foi o que eu falei, eu acabei falando antes. Essa coisa de objetivo, longo prazo, curto prazo, é muito abstrato. Então, você quem tem que determinar isso. 1 ano, 5 anos, 15 anos, ou 1 semana, 6 meses, 1 ano, ou o que vocês quiserem que for, né, que seja, né? Então, vocês têm que determinar isso de acordo com o que você quer atingir agora nesse momento.
Então, se o objetivo final de vocês, final, né? Isso não existe objetivo final, mas vamos supor que exista, seja de fato passar no vestibular, então tenham isso como um ano. O longo prazo é isso, é um ano. O médio é 6 e o curto é 1. Tá bom? Então, curto prazo, uma semana. O que eu preciso entender essa semana? Eu preciso entender trigonometria essa semana. Coloca no objetivo de curto prazo. Mas para isso, por que eu quero entender isso? Para eu conseguir passar. Entender, eu acho que deu para entender. Tá tudo bem até aqui? Ok? Ok. E aí, a gente entra na parte. Spoiler. Aí a gente entra na parte do planner. Existem diferentes tipos de planner e existem diferentes tipos de planejamento. Então, existem os planners digitais, existem os planners manuais, existem os planners que a gente faz mesmo. E eu gostava pelo menos, fiz até um negócio ridículo aqui, depois eu mostro para vocês. E eu gostava muito no início da faculdade e até antes de entrar na faculdade de fazer os meus planners manualmente, porque eu gostava de ter a dificuldade de fazer, porque, cara, é muito difícil fazer um planner, porque você vai ter que ficar apagando e escrevendo de novo. Você fala, errei aqui. E aí, o erro, eles prolongam até o final do planner. Você apaga, faz de novo. Eu falava, pô, isso daqui é muito trabalhoso. Eu preciso seguir à risca, porque deu muito trabalho para fazer isso aqui. E aí era assim que eu me fazia ter coragem de seguir os planejamentos que eu propunha para mim mesma. Então, existem alguns tipos de planejamento da qual eu fui identificando ao longo do tempo. Geralmente, a gente pensa no planejamento semanal e mensal. Para mim, o planejamento mensal nunca funcionou da maneira como ele tinha que funcionar. Tanto é que eu nem coloquei ele aqui. Então, hoje eu quero apresentar alguns planejamentos diferentes para vocês, como o planejamento geral, que eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, anual e semestral. Eles são importantes, principalmente quando a gente entra na faculdade. Eu geralmente nas consultorias eu falo bastante sobre o planejamento geral, que é o planejamento do seu curso inteiro, mas a gente consegue adaptar para qualquer coisa. Então, eu quero introduzir isso para vocês. Vocês já ouviram falar em planejamento geral ou em algum desses planejamentos que estão aqui, além do semanal? Na verdade, não. Também é tipo Eu uma também não. matriosca. É muito parecido com a matriosca de antes, então vocês vão entender perfeitamente. Vamos lá. Vamos supor que isso daqui seja um planejamento semanal. E ok, vamos falar sobre ele primeiro, porque é o planejamento mais fácil que a gente consegue falar. Eu coloquei poucas coisas aqui, senão ia virar uma bagunça, então eu só coloquei isso. Dentro do nosso... A gente consegue fazer o nosso planejamento semanal à mão, tendo em vista a nossa rotina, tendo em vista tudo que a gente faz de básico no nosso cotidiano e tendo em vista algumas coisas pontuais, atividades pontuais que podem aparecer ao longo da nossa semana, ok? Tenham isso em vista. Portanto, como eu disse antes, não esqueçam, não façam nada muito estrito. Então, do meio-dia às 19, com certeza eu vou estudar fisiologia vegetal. Será que precisa disso? De fato, do meio-dia ao 19? Ok, é bom colocar ali para o seu cérebro já ir acostumando, semanalmente você vai fazer isso, mas tenham em mente que isso pode mudar, né? Porque pode aparecer alguma atividade ali no meio sem querer, coisas que a gente não estava esperando, tá? Ou coisas emergenciais mesmo. Mas tenham sempre isso em mente, de que é importante a gente colocar um espacinho de tempo livre entre uma coisa e outra, para caso algo emergencial apareça, tá bom? Ali de um dia para o outro. Então tá. O que eu uso nos meus planners para facilitar a coisa? Eu gosto muito de fazer planejamento semanal, mas eu não gosto de fazer, como eu disse antes, eu não gosto de fazer planejamento semanal para cada semana. Então, eu coloco... E isso é muito legal, porque não fazer para cada semana, fazer um geral, porque a gente consegue ver o nosso planejamento de uma forma mais ampla. Então, aqui, por exemplo, se ao invés de colocar Fisioveg, eu só colocasse estudar algo,
É claro que quando a gente está começando, talvez a gente não tenha a disciplina correta para isso. Então, estudar algo, estudar o quê? Né? Então, talvez no início seja legal, sim, vocês fazerem um planejamento semana a semana, mudando de semana a semana, de acordo com as demandas de vocês, até vocês se acostumarem, até a cabeça de vocês entenderem que, ok, eu tenho que estudar esse dia. Então, vocês não precisam escrever, justamente para evitar esse gesso. A gente sempre quer evitar o gesso, porque o planejamento, ele meio que dá esse olhar de gesso, né? Mas não, ele tá ali para ajudar a gente, para fazer a gente não esquecer das coisas, né? E para fazer com que a gente atinja os nossos objetivos dentro do tempo correto, dentro do tempo da qual a gente estipulou. Para isso que serve o planejamento. Então, o que eu faço? Eu coloco, geralmente, símbolos para determinadas coisas. Então, ó, o símbolo triângulo quer dizer estudar. Então, eu coloco aqui, fiz e o VEG. Mas, esse mesmo fiz e o VEG podia estar... eu coloquei errado, tudo bem. Podia estar aqui em cima, ó, com um coraçãozinho. No coraçãozinho não tá aqui. Eu esqueci de pôr, desculpa, gente. Mas o coraçãozinho é para seminário. O que queria dizer? Ah, fiz o VEG, o que muda só o símbolo. Sim, vocês precisam escrever uma legenda ali embaixo para lembrá-los o que significam esses símbolos, porque senão a gente não lembra. Se você começar a usar esses símbolos sempre, você vai lembrar conforme o tempo for passando, tá? Sem problema algum. Mas o importante é não mudar nunca os símbolos. Então, escolham os símbolos de vocês. Essa é uma dica. Aí acaba deixando o seu planejamento mais limpo, mais clean, sabe? Sem estar muito poluído, cheio de coisa, que isso acaba atrapalhando para a gente entender o que a gente vai fazer ali, tá? E aí, coisas de casa. Por que é importante colocar coisas de casa dentro do nosso plano? Ou coisas, né, extra estudos mesmo. Porque, querendo ou não, aquilo ali também tá dentro do seu dia a dia. E daí você vai lá e fala, não, eu vou fazer um planejamento semanal para os meus estudos e um planejamento semanal para as coisas da minha casa. Aí chega segunda-feira, 8 horas da manhã, tá lá. Estudar anatomia e 8 horas da manhã também tá. Exame de sangue. E aí, o que você faz? Então, sempre coloquem no mesmo planejamento. Não mudem, não tenham 2 planejamentos iguais para coisas diferentes. Coloquem sempre no mesmo. Por isso que é legal, no início, vocês terem essa coisa de fazer o planejamento semana a semana. Vocês vão ver. Conforme o tempo for passando, vocês vão preferir ter um planejamento semanal já prontinho ali e com as suas pausas e, enfim, vocês vão conseguindo otimizar as coisas ao longo do tempo, né? Mas no início, acho legal vocês fazerem isso semana a semana, tá? Ou então, vocês, ao invés de terem símbolos diferentes, vocês podem usar cores. Sei que muitas pessoas, eu gostava bastante de usar cor no ensino médio, ou no cursinho, ou no início da faculdade. Hoje em dia eu só uso preto e azul. Na verdade, nem isso, né? Porque a gente não tá mais escrevendo nada. Não sei vocês, Jorge, Gabi... quem mais tá aqui da faculdade? A Ana, não sei vocês, se vocês ainda escrevem no caderno. Eita, gente, peraí que eu saí, voltei. Se vocês ainda escrevem no caderno, nas aulas. Minha letra também tá um horror, eu só escrevo no Word, uma Saudades tristeza. da minha letra no caderno. Foi com Deus. Pois é, hoje eu ainda escrevo muita coisa, eu faço alguns planejamentinhos, planejamento não, né? Coisas diárias, e eu escrevo sempre a lápis. Então, eu praticamente abandonei as canetas, hoje eu só escrevo a lápis, então tudo é meio preto e às vezes o que eu preciso riscar assim, falar que é muito importante, eu pego uma caneta azul e sublinho, e é isso. Então vocês podem fazer isso, tá? Ao invés de colocar símbolos diferentes, vocês podem colocar cores diferentes, também precisa aprender isso para largar o caderno, demora um tempo, eu gostava muito do caderno, eu acho que eu aprendia melhor no caderno, viu? Eu hoje vejo as aulas e eu fico meio perdida quando eu escrevo tudo no Word. Parece que é tudo meio robotizado. Eu gostava de escrever, mas, né, cada um. E é isso que eu queria falar sobre o planejamento semanal. Uma coisa importante para vocês não pensarem que vocês... já não estou fazendo nada demais. Para evitar essa coisa de auto-sabotar, né, da síndrome do impostor, é fazer isso aqui também, que eu tenho feito já faz um tempo e que dá muito certo. O que é? Olha isso aqui, ó. Isso daqui foi num dia só? Não, deixa eu procurar algum que eu fiz num dia inteiro. Aqui, pode ser. Dia 13, por exemplo, dia 13 de abril, eu fiz tudo isso aqui, ó.
e eu fui lá e risquei do lado tudo que eu já tinha feito. Sim, eu tenho planejamento semanal ali na parede. Sim, eu tenho um semestral aqui no computador. Mas eu também gosto de escrever no dia anterior, à noite, as coisas que eu tenho para fazer no dia seguinte. Para eu não esquecer nada. Nada mesmo. Tudo que eu tenho que fazer, eu vou fazer ali. Geralmente, essas coisas estão aqui dentro do planejamento semanal. Então, por exemplo, como eu não coloco nada aqui escrito, eu coloco tipo trabalho. E não tem nada aqui, né? Como eu não mudo semanalmente, eu vou lá e escrevo: dia 13, eu preciso criar um novo canteiro, plantar tais plantas, fazer isso e aquilo, que é isso que eu faço lá no meu trabalho. E então eu escrevo isso para eu não achar que, sabe, que eu não fiz nada. O que eu acho das agendas? Eu gosto das agendas, são muito legais. É que eu acho a agenda também muito engessado, então eu gosto de ter o meu próprio caderninho. Então, o que eu faço às vezes é pegar, escrever todos os dias da semana. Geralmente eu corto aqui no meio, ou então faço assim, né? Corto em 4 e coloco os dias e vou escrevendo as coisas que eu tenho para fazer. Porque às vezes da agenda, às vezes, ou o espaço é muito grande e não tem necessidade de estudo, ou o espaço é muito pequeno. Mas sim, é como se fosse uma agenda. As agendas ajudam demais. Ainda mais as agendas digitais, né? Tipo o Google Agenda, porque ele consegue ir para onde você está indo, no seu celular, na sua mão. Então, você está na casa do seu amigo e fala: putz, o que eu tinha que fazer hoje mesmo aqui no computador? Não tô fazendo nada, podia adiantar alguma coisa. Você não sabe, porque seu planejamento está lá na sua casa. Eu tenho esse problema. Olha lá, eu tenho, porque eu não gosto de usar nada digital. Então, eu uso tudo na mão. Aí, às vezes, quando eu esqueço isso aqui, menino, dá um problema. Eu levo sempre na minha bolsa. Então, isso é Google Agenda salva. E aí, gente, é muito importante que a gente saiba onde a gente quer chegar, né? Falei sobre isso, mas isso é meio que... talvez vocês estivessem esperando algo sobre planejamento do cursinho e tudo mais. Também é legal, mas eu acho que é muito mais legal a gente pensar, fazer as coisas com um propósito final. Era isso que me ajudava muito a continuar quando eu estava no cursinho. Quando, enfim, eu ainda estou na faculdade, né? Mas sempre no meio de uma disciplina, eu vou lá e falo: meu Deus, vocês, não sei se vocês também sentem isso, que já estão na faculdade, falam: será que eu quero mesmo finalizar esse curso? Porque eu não aguento mais. E aí você fala: não, eu quero sim, por causa disso, por causa daquilo outro. Então, aonde você quer chegar? Você quer mesmo fazer isso tudo? Você quer mesmo chegar a se tornar uma bióloga? Você quer mesmo se tornar um matemático? Você quer mesmo se tornar advogada? Ou o que quer que seja? Então, tenha isso em mente. Porque vão ter dias difíceis. Cara, falar que não existem dias difíceis, que existe aquela coisa, né? Aquela coisa mística. Não, quando você é um ser planejado, você vai se dar muito bem na sua vida, vai dar tudo certo, nada vai sair do papel não, nada vai sair de errado, né? Mentira, gente, as coisas dão errado, dão muito errado. Por isso que é muito importante a gente ter sempre em mente aonde a gente quer chegar, tá bom? E isso implica muito em fazer o nosso planejamento geral, que eu não coloquei aqui, porque eu não acho que planejamento geral ele seja algo igual uma planilha, né, e tudo mais. Mas o planejamento geral é basicamente isso: você colocar o planejamento da sua vida, ou então colocar um planejamento ali naquele momento. O que eu faço muito, por exemplo, nas consultorias, que eu falei que eu faço muito do planejamento geral, eu pergunto para a pessoa, qual que é seu objetivo final? E a pessoa me fala. Se o objetivo final dela for relacionado à universidade, por exemplo, me tornar uma pesquisadora e uma docente universitária nos Estados Unidos. Então, a gente tem que fazer um planejamento para que você consiga alcançar esse objetivo lá na frente. Então, qual vai ser o planejamento, por exemplo, de uma pessoa que quer se tornar pesquisadora e docente nos Estados Unidos? Você vai precisar fazer ou um doutorado ou um mestrado lá fora, você vai precisar divulgar, você vai precisar publicar alguns artigos aqui no Brasil antes de sair, você vai ter que publicar lá fora também, enfim, existe todo um caminho, né? Então, não dá para
hoje eu quero virar médica amanhã. Não tem como. Sem falar que a gente não vai ser a mesma coisa. Por isso que é legal colocar no papel para a gente saber exatamente qual que é esse objetivo, para a gente não esquecer dele. O legal mesmo, e eu faço isso, inclusive no meu espelho do banheiro tem vários post-its, é escrever em post-it mesmo, para a gente não esquecer. Porque, cara, a caminhada não é fácil. A caminhada ela é cheia de pedra, ela é cheia de turbulência e a gente vai esquecer por que a gente está fazendo isso. Planejamento geral é sobre isso, sabe? É sobre isso, aquelas negócios. O planejamento geral é sobre você entender qual que é o seu objetivo final, dentro da perspectiva da qual você quer chegar. Então, o seu objetivo final hoje, você está falando sobre o objetivo final lá no fim da vida, e aí não vale muito a pena falar sobre isso porque é muito longe, mas vale mais a pena a gente entender, por exemplo, o meu objetivo final dentro da minha carreira é esse. O meu objetivo final dentro da minha vida emocional é esse aqui. Então, a gente sabe o que a gente quer lá na frente, e sabendo o que a gente quer lá na frente, a gente consegue determinar exatamente aonde a gente está agora e para onde a gente quer ir. Senão as coisas ficam muito bagunçadas. E isso acontece dentro da universidade. A gente fala, tal, quero ser uma cientista renomada. Tá bom. Mas aí você vai ver a pessoa, ela tá no 5º ano, ela nunca fez uma IC, ela nunca participou de uma monitoria. Então, assim, as coisas ficam mais difíceis. É claro que nada é impossível, mas tem como deixar o caminho muito mais leve se você se planejar diante disso. Aí entra o planejamento semestral e entra o planejamento anual e semestral, né? Que são coisas menores disso. Gente, planejamento é matriosca. Sempre pensem nisso. Planejamento sempre vai ser matriosca. Você vai planejar aqui um pouquinho, mas você sempre vai ter um planejamento maior do lado para você ver por que você está fazendo isso agora. Porque vale muito mais a pena e faz muito mais sentido desse jeito. O anual, ele é do seu ano. Então, como vocês estão na fase do cursinho, então sempre lá no final do ano, não sei, né? Geralmente é isso. O objetivo final de vocês vai ser passar no vestibular. Seja lá qual ele for. E aí, dentro do seu objetivo geral, vai ter me tornar dentro daquilo ali que você colocou no seu objetivo anual. No seu objetivo semestral, vai ter aprender matérias da qual eu não sabia antes, entender coisas que eu não conseguia entender, que me atrapalhavam, ou então que me zeraram, que me desclassificaram em vestibulares anteriores. Eu fui desclassificada de 2 vestibulares porque eu zerei matemática, gente. Ah lá, que bonito. Mas eu estudava matemática? Não. Então, como é que eu ia passar no vestibular desse jeito, né? Não tem como. Então, às vezes, a gente precisa passar por algumas coisas, sim, e a gente precisa dar ênfase, inclusive, nessas coisas que a gente não gosta muito dentro do nosso planejamento. E aí entra o planejamento semanal, da qual a gente falou bastante aqui. Então, são planejamentos grandes e vão diminuindo, tá? E sempre dentro do objetivo, esse grande objetivo, ele vai estar inserido dentro desse objetivo até, né? É uma coisa leva a outra, mais ou menos isso. E saber onde você está agora. Saber onde você está agora é extremamente, extremamente importante. É aquela coisa da comparação, é aquela coisa de saber que você não vai conseguir estudar 12 horas amanhã se você colocar isso no seu planejamento. Não é porque está escrito ali no papel que você vai conseguir desenvolver. Então, é importantíssimo entender, poxa vida, eu vim de uma escola pública da qual eu nunca estudei direito, da qual nunca me deram oportunidades de crescer, e eu quero fazer isso agora. Eu quero crescer, eu quero estudar direito, eu quero passar no vestibular, coisas da qual eu não imaginava que conseguia fazer antes. Então, entender qual é esse contexto para você não se machucar ao longo do caminho. Eu fiz muito disso, gente. Nossa, eu lembro que eu fiz o 3º ano, e aí eu fiz 1 ano de cursinho, e eu queria medicina até mais ou menos setembro. Foi bem setembro não, acho que até antes.
Porque eu me matriculei não, eu me inscrevi em ciências biológicas, então eu lembro que foi meio que no meio, assim, do cursinho, eu decidi que não ia mais seguir carreira na medicina. E eu ia para ciências biológicas. E foi mais ou menos isso, eu meio que sabia que não tinha outro ano para fazer aquilo, porque eu não tinha mesmo. Minha mãe já tinha falado, olha, a gente não consegue pagar ano que vem a mesma coisa, não dá para ficar mais um ano no cursinho, então eu tinha que me planejar para aquilo. Não deu certo, né? Não deu, porque eu não passei em nenhum vestibular. Não contei isso antes, mas eu não passei em nenhum vestibular. E aí eu tive que ir para uma universidade particular, o que foi terrível para mim, porque eu queria muito entrar numa universidade pública, era uma coisa minha mesmo, assim, eu queria fazer ciência, eu já sabia que eu queria ser pesquisadora, eu já sabia que eu queria, enfim, estar num lugar democrático, num lugar inclusivo, e eu, dentro da minha cabeça, a universidade particular, privada, não se enquadrava ali. Hoje eu sei que não é assim, não é bem assim, tá? Não pensem desse jeito. A universidade particular, elas abrem muitas portas para os nossos sonhos também. Mas eu queria, então eu me machuquei muito, sabe, ao longo disso, porque eu falei, eu fui incapaz, não dei tudo de mim, sendo que não, né? Eu dei tudo de mim, dentro do momento da qual eu estava, dentro das possibilidades que eu tinha. Então, eu não entendia muito de planejamento. Então, eu fazia isso. Eu era das 5 da manhã até as 10 da noite, eu estava ali estudando. Cara, como, né? Não existe fisiologia que suporte isso a longo prazo. Então, é importante a gente saber onde a gente está agora. E aí eu acabei fazendo metas dentro da universidade particular para eu tentar me superar. Então, eu falei assim, eu vou ser a melhor da turma. Eu consegui, né? Fui a melhor da turma. Sei lá se fui mesmo, mas a minha nota era mais alta. E o que isso significa? Nada. Então, hoje eu vejo isso, né? Então, é uma coisa que demora para a gente entender, mas é importantíssimo a gente tentar ao máximo não se machucar, porque, cara, a gente sempre vai falar, não, eu podia ter sido melhor, mas não, você deu o seu melhor naquele momento, aonde você estava, com as ferramentas que você tinha, tenha certeza disso, sempre tenham certeza disso, então é importantíssimo saber aonde a gente está agora, para a gente saber como desenvolver as coisas, né? Como desenvolver de forma natural, como desenvolver de forma que não vai machucar a gente, para a gente atingir aquele nosso objetivo final, que no caso de vocês é passar no vestibular. E é um objetivo muito legal. Aliás, o que vocês querem fazer? Tem alguém aí que quer ir pro CLP? Tem alguém que quer fazer ciências biológicas? Sempre tem alguém, pelo menos lá quando era presencial tinha. Não sei se tem alguém. Tem? Não. Me sinto o professor, o Rafael, falando sozinho, coitado. Bom, enfim. E eu acho que é mais ou menos isso, tá, gente? Eu não sei nem que horas são. Deixa eu ver. Ah, tá. Tá bom. Deu certinho o horário, né? Amiga, só deixa eu fazer um parênteses. A gente viu que a professora que ia dar aula agora, ela ficou um imprevisto, então não tem problema se passar um pouquinho das 7, tá? Ah, tá bom, tá bom. Mas eu acho que deu pra gente conversar bastante sobre as coisas. Não sei se vocês têm dúvidas. Eu queria falar isso aqui é legal, que é meio papo de coach, né? Mas querendo ou não, a vida às vezes requer uns coaches, viu, gente? Que senão a gente fica meio para baixo. E o segredo para alcançar os nossos objetivos é persistir nos processos e nas fases. Tem processo que vai ser um saco. Tem processo que vai ser muito legal, a gente vai falar, nossa, tô arrasando e tal, mas nem sempre vai ser assim. Então, entender isso e persistir nisso. Vai dar certo uma hora, gente. Vai dar certo, tá? Hoje eu tava lá plantando, pela primeira vez eu fui plantar umas mudas que estavam dentro de saquinhos de mudas mesmo, ao invés de ser por estaquia, geralmente a gente corta e planta, né? E aí a primeira vez que eu fui usar como é que era o nome da ferramenta? Escavadeira, mas não é aquela escavadeira de verdade, tá? É uma escavadeira de mão, assim. Você tem que fincar na terra com bastante força, puxar para fora, que daí ela puxa a terra. É mais ou menos isso. As primeiras vezes que eu fiz, as primeiras 4 vezes ficaram horríveis. Inclusive, eu acho que quando eu fui embora, eles se refizeram, de tão feio que ficou.
Mas depois eu aprendi a fazer o negócio. Então eu falei, eu suei muito, hoje foi um dia que eu suei demais. Tava muito quente lá na estufa, então eu suei bastante. Então as primeiras vezes ficaram horríveis. Foi muito chato, foi muito doloroso, mas depois eu aprendi, tá? Então levem isso pra vida, tá? Às vezes a gente tá lidando com uma escavadeira pela primeira vez, mas mal sabe a gente que logo, logo a gente vai ficar bom naquilo. E leve em consideração sua saúde mental, seus sentimentos, mas nunca pare de remar. Quando a gente para de remar, a gente não sai do lugar. E a gente sempre quer evitar isso, tá? A gente quer evitar a estagnação, a gente quer sempre que a gente vá para algum lugar. E façam terapia, tá bom? Muito importante. E planeje-se também. Não sei se vocês ficaram com dúvida dentro de algum planejamento, dentro de alguma coisa. Eu meio que passei por cima, né, do planejamento geral e do semestral, porque eles são muito mesmo específicos. Eles são muito pessoais. Então, não tem como eu pegar e, sabe? Então, vocês que precisam entender mais ou menos o que está dentro do seu planejamento geral, o que você quer mesmo, o que faz sentido para você agora como objetivo final, para você ir desmembrando dentro dos outros planejamentos. Planejamento anual, planejamento semestral e afins. Bom, eu vou parar aqui a apresentação, que daí a gente consegue conversar. Vocês querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade, gente. Eu queria agradecer a atenção. Eu sei que a Bia é minha amiga, gente. Eu sei que essa semana não foi uma semana muito fácil para ela, então eu agradeço muito pessoal por, apesar de todas as situações que você está passando aí, pessoal, você ter se dedicado a fazer essa palestra para a gente. É um agradecimento forte mesmo do cursinho. Eu gostei, particularmente agora falando sobre o que você falou, eu gostei muito do começo, quando você disse aquela frase, né? A gente não comparar os nossos bastidores com o palco dos outros. Isso é uma coisa para a gente digerir, né? Literalmente, assim, porque é até parafraseando, né? O nego só vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os tomos que eu levo, né? A gente só vê o lado bom, a gente só vê quando a pessoa alcança aquilo e a gente não vê tudo que passou. E aí a gente compara mesmo e invalida a nossa trajetória, né? Tudo que a gente está fazendo. E quando a gente desanima de alguma coisa, parece que vira uma bola de neve, já não dá vontade de fazer mais nada, enfim. E aí quando a gente tem essas conversas, né, de grupo e troca essas figurinhas, deixa a caminhada mais leve, ver que não está sozinho, que muita gente passa por coisas muito parecidas. Então, bom, a minha colocação é essa, sem palavras, agradeço mesmo. E tinha mais uma coisa. Que você falou sobre o não desistir, né, o não parar e tal. Porque eu acho que isso é um mal do nosso século, assim, e que questão de globalização, redes sociais, né, o nosso imediatismo, a gente é muito imediatista, então a gente quer tudo, o sucesso muito rápido, a gente quer a resolução das coisas muito rápido, a gente quer que tudo dê certo muito rápido, quando na verdade o sucesso ele está na constância, né, no não parar, no não desistir, no fazer de novo. Exatamente, Gabi. Uhum. E eu queria agradecer, porque nesses tempos assim tá difícil manter a motivação, tá difícil manter o foco e esses momentos que a gente tem ajudam. Então, obrigada, amiga, de coração, da Gabi para a Bia e da coordenação para a palestrante também. E é isso. Ai, Gabi, Bia, por que eu não te conhecia antes de fazer cursinho? Ai, obrigada, viu? Eu adorei também, foi muito Eu não existia naquela época, Ana. Eu também estava muito perdida. E eu estava falando para a Gabi que, né, vai me ajudar muito. Agora eu tenho outro TCC para fazer, né, o de Gerco, então essas suas dicas, assim, já... Eu tenho um planner, mas aí eu vou reformular, assim, né, conforme você falou, essas dicas, o se autoconhecer, né, então, nossa, o coração tá quentinho, assim, muito obrigada por, né, por trazer, assim, sua experiência, por compartilhar, foi muito bacana essa troca. Eu acabei não falando, mas existem duas ferramentas que eu uso. Uma delas, uma eu não uso tanto, mas eu sei que algumas pessoas usam. E eu vou compartilhar aqui de novo a tela para mostrar para vocês. Mas na verdade eu só vou mostrar. Nem precisa, eu vou escrever aqui. Vou mandar aqui no chat, que é o Trello.
e que é o Clockify. O Trello, ele é como se fosse um organizador digital, é como se fosse um planner digital, você consegue fazer o que você quiser com ele. Existe também, dentro desses, que é muito parecido com o Trello, só que é mais completo, é mais quando as pessoas já têm um pouco mais de experiência com planejamento, que é o Notion, mas o Notion ele é muito complexo, então primeiro comecem a usar o Trello, caso vocês queiram. E o Clockify. O Clockify, ele é uma ferramenta para você cronometrar o seu tempo de trabalho. E isso é muito legal para evitar a síndrome do impostor. Não faço nada, aí você vai lá e vê. Nossa, hoje eu trabalhei, sei lá, 3 horas só para entender o ciclo de Krebs. Vai levar muito mais, tá? Não vai levar só 3 horas, não. Mas é muito legal para a gente conseguir visualizar. Essa visualização das coisas que a gente faz é muito, muito, muito importante. 3 vidas, imagina, gente. O que foi? Eu acho que eu já vi o ciclo de Krebs em umas 3 disciplinas. Até hoje eu não entendi ele 100%. Mas é isso, gente. A vida tem dessas, a vida universitária tem dessas. Então, essas 2 ferramentas que eu indico bastante. O Trello e o Clockify, caso vocês gostem de utilizar as ferramentas digitais, tá bom? Se alguém mais quiser falar alguma coisa, tô aqui. Lá no Instagram, eu sempre dou umas dicas assim, tem vários posts, um montão de coisa que eu falo sobre a vida universitária. Inclusive, agora vai ter não sei, uma sequência de rios, provavelmente. Eu não vou prometer nada quanto a datas, porque as coisas às vezes saem um pouquinho do controle. Mas sobre essa coisa do planejamento geral, semestral, anual e semanal, tá? Então, vão ser vídeos curtinhos, que são os rios, não sei se vocês conhecem, que são vídeos de 15 a 30 segundos, que vão mostrar mais ou menos como é que faz isso na mão, né? Porque eu gosto muito de fazer na mão, acho que fica muito mais legal. Exatamente, Gui. Pois é. É muito isso mesmo. Eu vejo que lá atrás, eu agradeço muito a Bia do passado, viu, gente? Que a Bia do passado não sabia muito bem o que estava fazendo, mas ela só sabia que queria fazer umas coisas. Eu sabia que eu queria fazer um intercâmbio e eu sabia que eu não tinha dinheiro para isso. Aí eu fui lá e fui juntando pedrinha por pedrinha, moedinha por moedinha, para caso algum dia eu tivesse a oportunidade de fazer um intercâmbio, mas não tivesse bolsa. No fim das contas, concomitantemente, na verdade, eu estudava muito para o meu projeto de iniciação científica e tudo mais. Quando vocês entrarem na universidade, vocês vão saber o que é isso. Na verdade, vocês conseguem saber antes, lá no Instagram eu falo muito sobre iniciação científica, porque é uma coisa que eu defendo bastante. Concomitantemente, eu estudava muito sobre a minha pesquisa, acabei ganhando uma bolsa, nem precisei gastar essas moedinhas que eu acabei juntando. Antes de ir para qualquer congresso, eu sempre vendia alguma coisa. Então, coisas que vocês me viam vendendo lá na universidade, o pessoal que está aqui, que é do CLP, era sempre para ir para algum congresso, sempre para sair da cidade, para ir para algum lugar. Então, esse planejamento também se enquadra o planejamento financeiro, porque, gente, a gente nunca teve dinheiro aqui em casa para fazer essas coisas, então eu tinha que me virar e me virava do jeito que eu sabia. Então, lá no e-book, no guia de bolsa sobre a universidade, eu falo muito sobre isso, né? O planejamento financeiro, as pessoas nem conversam disso com a gente quando a gente está no ensino médio, quando a gente está no cursinho, nem falam sobre isso. Aí aparece um evento super legal para a gente ir, não agora, né? Porque a gente está na pandemia, e a gente não tem dinheiro, e aí a gente não tem nada. Então, assim, vender coisas que a gente sabe fazer, vender essas coisinhas por fora, parece pouco dinheiro, mas quando você vê no final do mês, dá uma graninha legal para a gente ou fazer uma coisinha que a gente gosta, ou então ir para um evento da qual a gente quer ir. Então, se planejar financeiramente dessa forma também é bem legal, sabe? É bem importante. Mesmo que vocês não tenham emprego. Eu, poucas vezes durante a minha graduação, eu tinha emprego. Eu tinha sempre estágio, sempre fazia algum estágio. Gente, estou fazendo esse barulho aqui, desculpa. Vou parar.
sempre fazia algum estágio, e daí eu sempre juntava isso, né? Eu ajudava em casa com o que eu tinha que ajudar e sempre sobrava um dinheirinho. Aí eu ia lá, comprava algumas coisinhas, uns lanches no final de semana e tudo mais, e também guardava um pouquinho de dinheiro para quando ou eu precisasse, ou para quando tivesse algum evento para eu ir. E aí eu fazia. Isso também é show de bola, dá para fazer isso tudo. Importantíssimo. Mas é isso, gente. É isso. Olha lá, que coisa feia terminar a apresentação com isso, mas é isso. Desculpa, amiga. Não, eu queria saber dos alunos, se vocês não querem colocar alguma coisa aqui, aproveitar esses minutinhos que a gente está tendo, que vocês vão ter aula agora, né? Mas aproveitar que a Bia ainda está aqui, se vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem dar um ok, assim, não quero, tá ok, também pode ser. Não tem problema, não. Brincadeira. Então, acho que é isso, amiga. Bom, mais uma vez, muito obrigada. A gente se encontra ainda esse ano, vamos ver se a gente organiza mais alguma coisa até o final do ano. Thomas, quer finalizar? Bom, mais uma vez, então, né, em nome do cursinho, quero agradecer pelo seu tempo, né, creio que pelos comentários aqui que a gente teve, o pessoal gostou, né, quem não pôde participar, a gente vai disponibilizar depois, e foi muito importante, espero que a gente se encontre mais, porque foi muito bom ouvir você falar, a sua forma de passar foi muito didática, foi muito gostosa de ouvir. Sigam a Bia nas redes, se quiser reforçar suas redes sociais, que acho que vale muito a pena acompanhar ela. E, mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a todos também que participaram. Obrigada, gente. Gosto muito do cursinho Caiçara, sou fã demais. E sempre que precisar, tô aqui, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Obrigada, Bia. Um beijo, bom fim de semana. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença. Obrigada. Tchau, gente. Se cuidem. Beijo, gente. Boa noite. Beijo.